Ex-médico Jorge Fará é encontrado morto em casa por policiais que cumpriam mandado de prisão determinado pela Justiça. E você vai ver também. Pedido para anular condenação do ex-presidente Lula é negado pela segunda instância. Força policial para interromper obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Júri popular dos acusados de participar da chacina em Osasco e Barueri em 2015 chega à reta final. Termina hoje a 7ª Semana Nacional de Execução Trabalhista. E na última reportagem especial da Semana do Trânsito, a importância das campanhas educativas para a prevenção de acidentes. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O ex-médico Jorge Fará foi encontrado morto em casa no início da tarde por policiais que tentavam cumprir um mandado de prisão. Guilherme Menezes tem mais informações. Boa noite, Guilherme. Boa noite, William. Boa noite a todos. O caso ainda está sob investigação, mas segundo a polícia, Fará morreu de hemorragia. O corpo tinha um profundo corte na artéria femoral. Os policiais foram à casa do ex-médico para prendê-lo depois que o Superior Tribunal de Justiça determinou a execução da pena de 14 anos a que ele estava condenado. Jorge Fará matou a paciente e ex-amante dele, Maria do Carmo Alves, em 2003. O corpo da mulher foi encontrado esquartejado no porta-malas do carro de Fará. Em 2007, ele chegou a ser mandado para uma penitenciária. Depois, foi levado para a prisão domiciliar. E hoje, no momento exato em que a polícia foi à casa dele para prendê-lo, encontrou o corpo do ex-médico. William. Obrigado, Guilherme. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, nega pedido para anular condenação do ex-presidente Lula pelo juiz Sérgio Moro. Repórter Viviane Novaes com as informações. Oi, Viviane, boa noite. Oi, William, boa noite a todos. O pedido foi feito por Paulo Camoto, diretor do Instituto Lula. Os advogados alegaram que o juiz Sérgio Moro foi parcial sobre o processo do triplex no Guarujá durante o interrogatório de Lula no último dia 13. Segundo a defesa, o juiz Sérgio Moro disse que estaria, abre aspas, convencido de que seu paciente é culpado, fecha aspas, e que o juiz demonstrou o julgamento antecipado. Mas a Justiça Federal de Curitiba entendeu que o pedido para anular a condenação de Lula a 9 anos e meio de prisão não deveria ter sido feito por meio de habeas corpus, quando há ilegalidade flagrante, mas por um outro processo chamado de exceção de suspeição do juiz aí, Sérgio Moro. William. Obrigado pelas informações, Viviane. A Justiça Federal autoriza o uso de força policial para paralisar obras da hidrelétrica de Belo Monte, do Pará. As obras de Belo Monte deveriam estar paralisadas por causa de irregularidades nos projetos das casas oferecidas às famílias que foram remanejadas. A ordem para suspender a construção foi dada pela Justiça há 9 dias, mas até o momento o consórcio Norte Energia, responsável pela construção de Belo Monte, não cumpriu a determinação, mesmo tendo sido arbitrada a multa de R$100 mil por dia pelo descumprimento da decisão. Agora, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, autorizou o uso de força policial para paralisar a obra. Para garantir a construção da hidrelétrica e conseguir o licenciamento ambiental, foi acordado que a Norte Energia iria oferecer moradia às famílias remanejadas da área. A promessa era de que as casas na cidade de Altamira seriam de alvenaria, mas foram feitas em concreto pré-moldado. Com o tempo, vários problemas de rachaduras foram constatados. A licença de Belo Monte também previa que os moradores reassentados iriam para uma área distante no máximo 2 quilômetros. Isso não aconteceu. Os atingidos ficaram distantes dos locais de trabalho e de estudo e sem opções para se locomover, já que a cidade não tem sistema de transporte público. O ofício judicial determinando a suspensão também foi encaminhado ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente. O IBAMA deve fiscalizar e avaliar o cumprimento da ordem, inclusive com a utilização de força policial, se for necessário.
Multa milionária. 2 pessoas acusadas de desmatar mais de 1.500 hectares da floresta amazônica agora vão ter que pagar mais de R$1,5 milhão em multa. O Ministério Público Federal entrou com a ação civil pública após representação de uma organização não governamental que constatou o desmatamento no município de Apuí, interior do Amazonas. De acordo com o processo, a destruição estava ocorrendo em vários pontos, possivelmente para formar uma grande fazenda. A 7ª Vara Federal condenou os 2 réus a recuperar toda a área degradada, equivalente a 1.500 campos de futebol. Se houver inviabilidade de recuperação, os condenados terão que executar medidas compensatórias a serem definidas pelo IBAMA. O juiz também ressaltou na decisão que toda a área degradada ficará disponível para recuperação pelo próprio Ministério Público, inclusive mediante cooperação com entidades públicas e privadas, se os condenados não cumprirem o determinado dentro do prazo. Caso o trabalho seja realizado pelo Ministério Público e entidades interessadas, os réus serão obrigados a pagar os custos respectivos. A sentença também prevê o pagamento de indenização pelos danos ambientais no valor de mais de R$1 milhão. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com mais notícias. Termina hoje a 7ª Semana Nacional da Execução Trabalhista. A gente volta já já. Termina hoje a 7ª edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista com o slogan "Todo processo precisa de um ponto final". Repórter Samanta Peçanha tem mais informações direto do Tribunal Superior do Trabalho. Boa noite, Samanta. Boa noite, William. Então, essa iniciativa da Semana Nacional da Execução Trabalhista é importante porque a execução da sentença ainda é um dos principais obstáculos da Justiça do Trabalho. Por isso, o evento teve como principal objetivo promover um engajamento nacional para solucionar os processos que já resultaram em condenação, mas as dívidas trabalhistas ainda não foram pagas. Durante a semana, as varas e tribunais regionais do trabalho em todo o país estiveram mobilizados para literalmente darem um ponto final nesses processos. No Rio de Janeiro, por exemplo, foram homologados cerca de 1.100 acordos que resultaram em mais de R$30.400.000 para os trabalhadores. Os números oficiais da semana ainda não foram divulgados. Até o momento, já foram registrados cerca de R$582 milhões em acordos. Volto com você, William. Obrigado, Samanta. Um coronel do Exército e outras 6 pessoas são condenadas por desvio de dinheiro público de obra na BR-163, no Pará. R$4 milhões. Esse foi o valor envolvido em uma fraude que resultou no desvio de todo esse dinheiro público. A ação criminosa aconteceu nas obras que estavam sob a responsabilidade do 8º Batalhão de Engenharia de Construção, quartel que fica em Santarém, município do Pará. O desvio de dinheiro foi cometido com a participação de empresários, civis e militares, incluindo um coronel que tinha a função de fiscal do contrato, relacionado à BR-163. O coronel foi acusado de ter autorizado o pagamento de obras que não foram concluídas, com a aprovação de um tenente que também servia no quartel. A prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório demonstrou que os serviços contratados não foram concluídos pela empresa do civil Sandoval Bezerra. A defesa do coronel rejeitou a acusação e alegou ausência de provas. Mas o relator do processo afirmou que existem provas nos autos que demonstram as fraudes praticadas pelo grupo de militares, como perícias e documentos. A turma está em harmonia para negar provimento ao apelo defensivo, mantendo íntegra a sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos. O oficial e outras 6 pessoas foram condenados no STM pelo crime de peculato, previsto no artigo 303 do Código Penal Militar. O Superior Tribunal de Justiça decide que a Marinha não pode tabelar nas zonas portuárias a remuneração do serviço de praticagem. A praticagem é a atividade profissional que ajuda a movimentação dos navios quando há alguma dificuldade em aproximar ou sair do porto. Por exemplo, em casos de naufrágios, mau tempo, visibilidade restrita e bancos de areia.
Em 2012, o governo federal criou a Comissão Nacional para Assuntos de Praticagem, que instituiu, por meio de decreto, o tabelamento de preços máximos dos serviços. O Sindicato dos Práticos dos Portos e Terminais Marítimos do Paraná entrou na Justiça alegando que o poder público não poderia promover a fixação dos preços por decreto e nem criar comissão para isso. O relator, ministro Og Fernandes, explicou que a praticagem tem natureza privada confiada a particular que preenche os requisitos estabelecidos pela autoridade pública para seleção e habilitação. É também serviço entregue à livre iniciativa e concorrência. Segundo o ministro, a exceção é no caso de o poder público intervir na atividade para evitar a interrupção regular das atividades. Og Fernandes ainda destacou que o decreto não poderia ampliar os limites da lei. SESI vai ter que indenizar arquiteto por omissão de autoria em projeto. O direito autoral é bastante conhecido quando se fala de vários tipos de arte, música, quadros, livros, mas ele abrange diversas áreas e para cada uma delas existem regras de uso do produto criado. Quando um arquiteto desenvolve um projeto, por exemplo, ele está protegido contra alterações e reproduções sem o consentimento do autor. Um arquiteto contratado pelo SESI elaborou um projeto que foi reutilizado com alterações e o nome do autor foi omitido durante a execução das obras. Em primeiro e segundo graus, o pedido foi julgado improcedente por ter sido criado enquanto ele era funcionário da empresa. Já no STJ, os ministros entenderam que, em casos como esse, o direito autoral é tanto do contratado quanto do contratante, mas que a falta do nome do autor durante reproduções gera indenização por danos morais. A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, destacou que, apesar da cotitularidade dos direitos patrimoniais sobre a obra, os direitos morais são exclusivamente do autor, porque são inalienáveis e irrenunciáveis. A decisão da terceira turma foi unânime e a indenização fixada em R$10 mil. O Tribunal do Júri de Osasco acaba de condenar os 2 policiais militares e um guarda municipal acusados de uma chacina em 2015 no interior de São Paulo. O policial Fabrício Eleutério foi condenado a 255 anos de prisão. O policial Tiago Barbosa pegou 247 anos e o guarda civil Sérgio Manhanhã foi sentenciado a 100 anos de detenção. O julgamento durou 5 dias. Eles foram condenados pelos assassinatos de 17 pessoas e pela tentativa de homicídio de outras 7 nos dias 8 e 13 de agosto de 2015, nas cidades de Osasco, Barueri, Itapevi e Carapicuíba. O episódio ficou marcado como a maior chacina da história de São Paulo. As eleições gerais de 2018 vão ter a participação inédita de uma missão de observação eleitoral da Organização dos Estados Americanos, a OEA. O convite do Tribunal Superior Eleitoral foi confirmado nesta semana pela instituição. O Tribunal Superior Eleitoral convidou a Organização dos Estados Americanos, OEA, para acompanhar de forma detalhada toda a preparação, a realização e o segmento das eleições. É uma forma de mostrar a confiança no sistema brasileiro de votação eletrônica, abrindo espaço também para sugestões da comunidade internacional. Pelo menos 2 acordos devem ser assinados e negociados para preparar a missão. Um acordo de privilégios e imunidades entre o governo brasileiro e a Organização dos Estados Americanos e um acordo de procedimentos de observação eleitoral entre o TSE e a OEA. O objetivo é tratar temas como a participação de mulheres na política, a inclusão de minorias e grupos vulneráveis também. A missão poderá usar as informações para formar a base de futuros programas de cooperação internacional. Restrição orçamentária suspende a nomeação de servidores no Tribunal Superior Eleitoral. A medida teve que ser adotada para economizar dinheiro público. Só com a instalação da usina de energia solar, o Tribunal Superior Eleitoral vai fazer uma economia de quase R$1 milhão por ano. A estimativa do TSE é que em 6 anos, o valor poupado com o aproveitamento da luz do sol pague a obra de instalação das placas fotovoltaicas. Outra medida tomada pelo TSE para economizar recursos foi o rezoneamento eleitoral. A iniciativa pretende corrigir distorções na quantidade de zonas eleitorais e tornar o atendimento ao eleitor mais eficaz. Ainda pensando na contenção de gastos, o Tribunal Superior Eleitoral suspendeu a nomeação de servidores nos tribunais regionais eleitorais e no próprio TSE a partir de 1º de novembro deste ano. A interrupção foi necessária para adequar a verba da Justiça Eleitoral à emenda constitucional que limita o aumento dos gastos públicos à variação da inflação.
Em audiência nesta sexta-feira na Procuradoria-Geral da República, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, apresentou dados sobre a segurança e a criminalidade no Rio de Janeiro e solicitou a criação de uma força-tarefa com a participação de representantes do Ministério Público Federal, do Judiciário e da Polícia Federal para tratar do assunto. A procuradora-geral, Raquel Dodge, pediu que o ministro formalize uma proposta indicando qual seria o papel de cada instituição no eventual grupo de trabalho para que seja analisada pela equipe da PGR. O Jornal da Justiça volta em seguida com outras notícias. Na última reportagem especial da Semana do Trânsito, a importância das campanhas educativas para a prevenção de acidentes. Voltamos em instantes. A música instrumental inspirada no rock alternativo é destaque do refrão deste domingo. A banda Mamed é de Natal, no Rio Grande do Norte. O grupo já lançou 2 discos e marca presença nos principais festivais independentes do país e até do exterior. Apesar da trajetória instrumental, a Mamed não descarta canções com letras no horizonte da banda, influenciada pelo som alternativo do rock dos anos 90. O refrão é domingo, às 9h30 da noite. Na última reportagem especial da Semana do Trânsito, uma aula de cidadania. Nas escolas, atividades lúdicas colocam a criançada em contato com a legislação. Já os motoristas são alvo de ações pedagógicas de conscientização. É educação para o trânsito, provando que dá resultados. Basta esticar o braço e os carros param para o pedestre atravessar as ruas de Brasília. Torna o cidadão mais prudente, né? Na hora de passar em uma rua, tem a faixa, ele pode passar pela faixa. Eu até dou um joinha assim, que eu acho legal, sabe? A pessoa está respeitando, né? A capital federal foi a primeira cidade do país a ter respeito com o pedestre na faixa. Isso começou há 20 anos com um trabalho que se resume em 3 palavras: educação de trânsito. Está lá no artigo 74 do Código Brasileiro de Trânsito. A educação é direito de todos e um dever prioritário do Sistema Nacional de Trânsito. A blitz educativa se espalha pelas cidades brasileiras. Quando você dirige ao celular, falando no telefone ou mexendo com alguma dessas tecnologias, você perde o sentido do que acontece à sua volta. Os motoristas recebem material educativo como este Parasol, com um conselho bem importante hoje em dia: pare de dirigir teclando. E as moças usam uma faixa preta nos olhos. Tá mostrando, tá representando as pessoas como ficam, né, quando dirigem teclando. Acabam que se vendam, né, para o trânsito. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, as campanhas educativas contribuem para diminuir a violência. O levantamento do Ministério da Saúde mostra que o número de mortes diminuiu cerca de 11% de 2014 para 2015. Baixou aí para aproximadamente 39 mil mortos, quando no ano de 2014 eram mais de 44 mil. Agora, esse número, infelizmente, não é para comemorar, porque ele ainda é muito alto. Quando nós vamos aos departamentos de trânsito dos estados, no caso específico do Distrito Federal, nós vemos que eles têm dados mais atualizados, regionais, e que mostram que as campanhas estão surtindo efeito. Para os especialistas, é de pequeno que se aprende a ser educado no trânsito. No Distrito Federal, o Detran percorre as escolas públicas e privadas com brinquedos como o Girotran. A roleta para numa cor e a técnica de trânsito tira um cartãozinho da gaveta com a mesma cor. Olha a gritaria para responder. Essa placa aqui quer dizer área escolar. É proibido o trânsito de bicicletas. As crianças também se divertem com os quebra-cabeças. Neste aparece o personagem Segurito. Aí está o Segurito usando a faixa de ciclovia, onde é o certo andar de bicicleta. Também está usando os materiais necessários, né, para andar de bicicleta, como capacete, joelheira, todo material de proteção. Esse trabalho tem um valor grandioso para nossas crianças, que eles são os multiplicadores em casa. Então isso é benefício para que eles sejam futuros cidadãos. Nós não precisamos fazer grandes coisas. Na realidade, nós ficamos aqui aprendendo muito mais com elas do que ensinando, porque isso que a gente aprende aqui, a gente leva para dentro do Detran e começamos a discutir pedagogicamente qual a melhor maneira de chegar até eles. E
E hoje é comemorado o Dia Mundial Sem Carro. Ações estão sendo feitas em vários países para estimular a sociedade a usar menos o veículo e assim contribuir com a preservação do meio ambiente e qualidade de vida das cidades. No Brasil, além das campanhas de conscientização, uma lei determina investimentos em ciclovia e transporte público. No Dia Mundial Sem Carro, trânsito e estacionamentos lotados em Brasília. Dia Mundial Sem Carro, dá para deixar o carro em casa? Não dá, não tem como. Brasília não tem transporte público de qualidade para isso, não. Mas tem gente que pensa diferente. Eu sempre pego bicicleta para andar. Aonde eu vou, eu tô pegando a bicicleta para andar. A bicicleta também é o meio de transporte mais usado por Elmio. Ele conta que tem carro, mas prefere a bike. Melhora minha saúde, não aumenta o meu estresse. Pelo contrário, me dá tempo para poder pensar nas minhas atividades. Dá tempo de eu me exercitar, dá tempo de eu não aumentar o estresse da cidade, aumentar o trânsito na cidade. A iniciativa de estimular a sociedade a usar outros meios de transporte começou na França em 1997. De lá para cá, vários países aderiram ao movimento e o dia 22 de setembro se tornou a data oficial para deixar o carro em casa e contribuir com os benefícios dessa escolha. Menos carros na rua significa menos gases poluidores na atmosfera. Além disso, andar de bicicleta ou fazer caminhada mantém a forma física e diminui o estresse. Na capital federal, para explicar tudo isso para a população, ONGs, Detran e órgãos públicos se uniram neste espaço no centro de Brasília e durante todo o dia foram feitas palestras e entrega de panfletos. A gente tem que mostrar que o Dia Mundial Sem Carro ele é um convite para uma experiência, mas ele pode ser uma prática mais constante. Né? Do mesmo jeito que a gente teve um incentivo hoje aqui em Brasília, né? Quem foi de bicicleta para o metrô não pagou a tarifa, isso podia acontecer com mais frequência. Outras promoções também, para a gente mostrar para as pessoas que pode ser muito cômodo andar sem o carro na cidade. Esse é o recado, né? Andar sem o carro pode ser bom, não é para ser um sacrifício. Para estimular ainda mais a implementação de políticas públicas para a melhoria do transporte público, o uso de combustível menos poluente e construção de ciclovias, há 5 anos está em vigor a Lei 12.587, conhecida como Lei de Mobilidade Urbana. É uma lei que estimula o transporte não motor, o transporte que agrida menos o meio ambiente. Inclusive, é uma lei que prevê transparência na tarifação de transporte público, mas o que se verifica na prática é uma pouca implementação daquilo que a lei prevê, principalmente nas políticas públicas dos municípios ao longo do Brasil. Quer dizer, é uma lei moderna, de primeiro mundo, mas que precisa ainda a gente caminhar bastante para que ela seja colocada integralmente em prática. Para esta advogada, movimentos como o Dia Mundial Sem Carro é uma forma da população contribuir com o cumprimento da lei e cobrar infraestrutura do poder público. É importante a população se mobilizar para exigir ciclovias verdadeiras, né? E acho que o poder público também tem que fazer a sua parte e ver essa questão do combustível, cobrar realmente um preço competitivo por um combustível que polua menos o meio ambiente. Enfim, ambas as partes podem trabalhar com consciência para ter um convívio na cidade mais harmônico, mais respeitoso ao meio ambiente, mais respeitoso entre as pessoas que circulam nos espaços públicos. Na próxima segunda-feira, o juiz auxiliar Rodrigo Capês lança o livro Prisão em Medidas Cautelares Diversas. Rodrigo Capês atua como juiz auxiliar no gabinete do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Capês vai lançar o livro Prisão e Medidas Cautelares Diversas, a individualização da medida cautelar no processo penal. A obra aponta um método ao magistrado para a escolha da medida cautelar mais adequada em um caso concreto. O juiz deve recorrer à prisão somente em último caso, quando as demais medidas cautelares que o Código de Processo Penal propõe
e dentre elas são várias: a monitoração eletrônica, o recolhimento domiciliar, a proibição de manter contato com determinadas pessoas, a obrigação de comparecer periodicamente a juízo, a suspensão do exercício de uma função pública. Se estas outras medidas se mostrarem insuficientes para fazer frente a uma situação de perigo, aí o juiz recorre à prisão cautelar. Entre os temas abordados estão a colaboração premiada e o direito ao silêncio na prisão cautelar. O livro será lançado na próxima segunda-feira, às 6 horas da noite, na livraria Saraiva do Shopping Higienópolis, em São Paulo. É uma obra que levou 5 anos para ser maturada e que incorporou, além de uma sólida doutrina, a jurisprudência mais atualizada do Supremo Tribunal Federal. Por isso, a sua atualidade e relevância para auxiliar aqueles que atuam na área jurídica a resolver casos que envolvam prisão e medidas cautelares. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha segunda-feira, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e continue aqui na TV Justiça.